17, eu tenho aqui um troféu que, na verdade, eu tenho dois prismas, um sobre o outro, que é um prisma trapezoidal, porque a sua base é um formato de trapézio, e ele quer o volume desse troféu. Se são dois prismas exatamente iguais, basta eu fazer o D1 e multiplicar por 2. Então, vamos lá calcular a área da base. Ó. A área da base é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura. Aí eu tenho aqui base maior 20, base menor 10. A altura não sei, porque eu não sei quanto é essa altura. Como já tinha explicado, no trapézio é um clássico encontrar a altura do trapézio. Ele geralmente nunca dá. Então, a gente faz isso aqui, ó, 20 menos 10, sobra 10. Vai 5 para cada lado, tá? Então, eu aplico um Pitágoras aqui para encontrar essa altura. Então, vamos fazer um outro ganchinho aqui para a altura. Aplica Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. O A é a hipotenusa, vale 10. O B, 5. E o C é o H, que aqui eu vou encontrar o meu H. Resolvendo, 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado, 25. É igual a H ao quadrado. Então, dá 75, raiz quadrada de 75. Não tem, mas eu posso fatorar. 75 fatorado dá por 3, dá 25. Dá por 5, dá 5. Dá por 5, dá 1. Quem tem a duplinha sai e quem não tem, fica. Então, encontrei o H, volta para cá, 5 raiz de 3, dividido por 2. Então, a área da base vai ser 20 mais 10, 30. 30 dá para dividir por 2? Sim, dá 15. 15 vezes 5, raiz de 3. 15 vezes 5 dá 75, raiz de 3. Achei a área da base, vem para cá. Volume 75 raiz de 3. A altura, aqui a altura não é a da base, é a altura do troféu. Se eu olhar aqui, ó, isso aqui no troféu mede 10. Então, vezes 10 vezes 2. 75 vezes 10, 750. Vezes 2, 1.500, raiz de 3. Então, aí a alternativa correta corresponde à alternativa D. Vamos lá. Na número 19. A 19 é um prisma triangular, que ele quer a área total. Só que esse prisma triangular, o triângulo que eu tenho na base, ele não é um equilátero. E também não é um triângulo retângulo. Na verdade, ele é um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e a base é diferente. Então, para fazer a área da base, quando eu vou fazer lá a minha área da base, ó, o AB, eu tenho que usar o do qualquer, ele não é um equilátero. Então, vai ser B vezes H dividido por 2. Quanto que vale a base? Aqui, 8. Quanto que vale a altura? 3. Então, a área da base é 8 vezes 3 dividido por 2. 8 vezes 3, 24, dividido por 2, 12. A área da base, ok. Área lateral. Lembrem que área lateral eu só posso usar aquela fórmula para prismas regulares. Ele não é regular, porque a figura que eu tenho na base não tem todos os lados iguais. Então, eu tenho que calcular separado, calcular a área de cada um desses retângulos que eu tenho na lateral. Mas para fazer isso, eu tenho que achar esse A. Como é que eu vou achar esse A? Eu vou transferir essa altura aqui dentro, 3. Ele divide exatamente no meio, então eu sei que aqui fica 4. E eu tenho que encontrar a hipotenusa desse triângulo retângulo que se formou. Lembrando vocês que quando os catetos é 3 e 4, a hipotenusa vale 5. Triângulo mágico. Então, eu já sei o A. Posso fazer a área lateral. Área lateral não é a área de retângulos. Eu tenho um retângulo que aqui mede 5 e aqui mede 30. 5 vezes 30. Lá é outro, ó. Aqui mede 5 e o comprimento é
30. 5 vezes 30. Aqui embaixo eu tenho um retângulo que mede 8 e o comprimento é 30. 8 vezes 30. Então, 5 vezes 30, 150. 5 vezes 30, 150. 8 vezes 30, 240. Então, somando 150 mais 150, 300. 300 mais 240, 540. Achei a área lateral, joga lá na área total. Área total. 2 vezes a área da base. 2 vezes a área da base é 12. Mais 540, que é a área lateral. Então, 2 vezes 12, 24. Mais 540, 564. Alternativa A do polígrafo. Aqui, a 23. A 23, ele diz, em um prisma reto de base quadrada com 4 centímetros de aresta e 9 centímetros de altura, foram colocados 100 centímetros cúbicos de líquido, conforme mostra a figura. Eu tenho que achar qual é esse H aqui, a altura que ficou vazia. Mas se eu sei o volume de líquido, eu consigo encontrar a altura aqui, a altura do líquido. Se o volume ele me deu, o volume de um prisma de base quadrangular é a área da base vezes a altura. Esse volume eu sei. A área da base, quem é a figura que eu tenho na base? É um quadrado. Então, a área do quadrado é A ao quadrado. O H, não sei. Mas esse A eu sei, ele diz que aqui é 4. Então, fica 100, 4 ao quadrado vezes H. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar 100 dividido por 16 é igual a H. 100 dividido por 16 vai ficar, vamos fazer aqui, vai ficar 16 vezes 9 dá 54. 16 vezes 7 vai dar 42, vamos o 4 lá em cima, não é? 16 vezes 6 vai dar 36, 6, 9, 96, então dá 6, 96. Sobra 4, 4 não dá para dividir 16, acrescenta uma vírgula, 40 dá para dividir 16, 16 vezes 2 dá 32, então dá 2. Sobra 8. 8 dá para dividir 16? Não, vai ser 80. 80 dividido por 16 dá 5. Então, eu sei que a altura é 6,25, ou seja, que essa altura aqui é a altura do líquido. Eu sei a altura do líquido, tá? Se a altura do líquido é 6,25, qual vai ser a altura do espaço vazio, sabendo que 9 é o total? Vai ser 9 menos 6,25, que é 2,75. Alternativa B. Agora, a número 24. A 24, ele quer saber qual é a área total desse prisma. O sólido ilustrado na figura acima é um prisma trapezoidal, em que as bases são trapézios isósceles, de base maior e menor, medindo respectivamente 16 e 10. Então, 16 base maior, 10 base menor. Cada um dos lados do trapézio mede 5 centímetros. A altura do prisma, a distância entre suas bases, se a base é o trapézio, a distância entre as suas bases está aqui, é 3. Ele quer saber a soma das áreas de todas as faces, ou seja, é a área total. Então, vamos lá. Como é que se calcula a área total de um prisma?
2 vezes a área da base, mais a área lateral. Vamos fazer a área da base. A área da base é o quê? É o trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes a altura dividido por 2. Detalhe, essa altura aqui eu não sei. Então, vamos lá, 16 menos 10 dá 6. 3 para cada lado. Se a hipotenusa é 5, um dos catetos é 3, triângulo mágico, o outro cateto só pode ser 4. Então, vamos lá, área da base, Bzão 16, Bzinho 10, altura 4 dividido por 2. Vai ficar aqui, eu vou simplificar, 4 dividido por 2 é 2. 16 mais 10, 26 vezes 2 vai dar 52. 52. Área lateral. A área lateral, ele não é um prisma regular, eu tenho que fazer cada retângulo. Então, a área lateral. Eu tenho um retângulo aqui em cima, que aqui é 10 e aqui é 3. 10 vezes 3. Eu tenho um retângulo de baixo, que é 16 e aqui é 3. 16 vezes 3. Eu tenho um retângulo que é 5 e aqui é 3. 5 vezes 3. Eu tenho um retângulo que lá é 5 e aqui é 3. Então, 2 iguais, né? 5 vezes 3. Resolvendo. 10 vezes 3, 30. 16 vezes 3, 48. 5 vezes 3, 15. Mais 15. Então, 30 mais 30, 60. 60 mais 48, 108. Então, vamos lá. A área total, 2 vezes o 52, tá? Mais a área da base, a área lateral, desculpa, que é 108. 2 vezes 52 é 104, mais 108, isso aqui vai dar 212. 212 corresponde à alternativa superior a 180, que é a alternativa E.